Olá, sejam bem-vindos ao podcast Na Pista com DJ. Eu sou Fabian Souza e serei o host deste programa. Este podcast, ele envolve diversos assuntos na área artística, musical e na área do DJ. E hoje eu tenho como convidado o DJ Gustavo from Salvador, que vai falar sobre a sua carreira, sobre os eventos, sobre os bastidores dos eventos e das danceterias. Gustavo, gostaria de agradecer a você por ter aceitado o nosso convite. E quem é Gustavo from Salvador? DJ Gustavo from Salvador. Olá, Fabian. Gostaria, em primeiro lugar, de dar boa noite a todos por esse convite, né? De estar aqui hoje falando um pouco do meu trabalho e sobre a minha trajetória. Bom, o DJ Gustavo from Salvador, ele foi um profissional batizado por um DJ de São Paulo chamado Alexander Hunter, aonde eu batizei esse nome, entendeu? E atualmente eu sou um DJ que sou corporativo, entendeu? Trabalho no mercado de eventos há basicamente uns 34 anos, né? E aí venho atuando até os dias de hoje. Sou técnico de informática, pai de 4 filhos, né? E atualmente faço programa na rádio online na Balada Salvador. Show de bola, perfeito. Gustavo, me diz uma coisa, como é que você entrou nessa carreira de DJ? Quais influências você teve? Que estilo musical você começou, né, para assumir esse cargo de DJ? Bom, na época eu comecei através de um primo meu, né? Essa questão toda de família que me influenciou. E nisso aí eu fui vendo, né? O movimento, né? Dentro da casa da minha tia, onde eu vi esse primo, né? Dançando. E aí eu fui passando a gostar, né? Fui sentindo amor pela coisa. E aí, quando eu me tornei DJ, eu procurei DJ Hamilton, da Pop Dance, onde ele me abriu as portas. E nisso aí, acabei iniciando a minha carreira, que deu tudo isso aí que aconteceu hoje em dia. Tá. Hoje você atua na área de eventos, não é isso? Na área de eventos, isso. Pronto. Então a gente precisa saber desse segredo, né? Eventos. Na realidade, quando a gente fala eventos, né, pessoal, remete contratos, remete playlist, né? Remete como lidar com a pista, qual a playlist que o seu cliente quer. Então, às vezes acontece de você estar montando o evento, seu cliente te passa uma playlist e essa playlist não está de acordo com os convidados. E você enxerga a pista parada. Como é que você faz para trazer essa pista, trazer esses convidados para a pista, sem infringir o acordo com o seu cliente? É nessa hora aí que entra a experiência da gente, aquela questão de visão, de pista de dança, onde você, naquela hora ali, vai ter que realizar um trabalho onde não desagrade a um e nem a outro, entendeu? Primeiramente, a gente precisa fazer aquela comunicação visual, né? Ver basicamente o que é a pista necessita para poder a gente atender a demanda. Seguindo essa linha, como você consegue identificar que aquela música não está agradando aos convidados? Ah, meu amigo, essa é fácil. Através de olhares. O olhar diz tudo. Porque aí, se você tocou uma música que os convidados ou o público ali não gostou, o pessoal já te olha assim, de maneira assim séria. Às vezes, uma maneira séria assim um pouco mais pesada. Então, já dá para perceber logo que não agradou. É onde o DJ ele percebe e automaticamente ele já muda, entendeu? O estilo de música, né? O tipo da música que está tocando, para poder trazer aquela coisa de volta que era antes, sem desagradar o contratante da festa. Porque, na realidade, é uma faca de dois gumes, né? De um lado, você tem um contratante que te passou uma playlist,
Exato, ele quer que toque aquilo. Ele quer que toque aquilo. Uhum, A pista está vazia, mas você tem que seguir o contrato. claro, Mas os convidados não estão satisfeitos com aquela playlist que foi selecionada. E aí é que entra a expertise do DJ. é o jogo de Né? cintura. Aí eu te faço outra pergunta. Qual é aquela música que você coloca que realmente você sabe que vai chamar a galera para dançar? Tem alguma música que você diz, não, eu colocando essa, a galera vem. Ah, sempre tem. A gente chama de música, né, que está embaixo da manga. E aí a gente puxa ela e sabe que vai dar certo. Gustavo, como você falou, você já tem uma carreira, né, já há bastante tempo atuando nessa área. Você deve ter acompanhado as tendências, Sim, sim. né? Salvador, por ser uma capital que o pessoal caracteriza como axé, né? Mas nas décadas de 80, 70, 80, Salvador predominava a dance music, né? Sim, sim. Desde os anos 70. E nós temos DJs renomados que animavam essas festas, Sim, né? O público-alvo na época era que tinha poder aquisitivo para ir para as sim, boates que ficavam sim. dentro dos hotéis, Era aquela coisa assim, meio que restrita. certo? Mas, por outro lado, tinha o pessoal do subúrbio ferroviário que também sabia curtir o baile Exatamente. funk, Por causa da influência das rádios. tá? Mas aí eu te pergunto, essa, 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 como se diz, essa sensação de você querer estar fazendo o seu trabalho de DJ foi influenciado pelos DJs da rádio ou algum outro DJ que você já frequentava ou alguma boate te influenciou? Foi influenciado basicamente pelos DJs da rádio. Porque pela minha época eu acompanhei a programação da Rádio Manchete, né? A extinta Rádio Manchete, onde nessa rádio tinha o programa chamado Manchete Laser Mix, que era das 12 horas, né, do dia, né, e às 22 horas da noite, que era a primeira edição às 12 horas e a segunda edição às 22 horas da noite. Mas tinha uma rádio antes que já apresentava o programa de mixagem. Tinha, assim, que era o antigo Itaparica Mix, né, Aratu Super Mix e o programa Mister Funk. E esses programas aí eram feitos pelo nosso amigo DJ Wilson, na época, né, que foi o pioneiro disso tudo, DJ Luiz Pachá, no programa Mister Funk, e Luiz Pachá, se eu não me engano, o Zobaida também, né, Zé Marcos, né, e eles também fizeram uma parceria com o Aratu Super Mix, e assim por diante. Na realidade, se eu não me engano, ou foi em 84, 83, 84 ou 85. Eu estudava ainda no colégio militar e eu curtia Sim, muito o Aratu Super Mix. Então, a minha influência, na realidade, foi o Wilson, porque eu DJ curtia Wilson, muito, DJ Wilson, porque eu curtia muito o Aratu Super Mix. sim. Né? Então, eu passei a gostar do freestyle a partir do programa dele, certo? Então, foi o cara Influenciou essa que me coisa toda. influenciou. Sim, Mas, como eu falei para você, teve uma época que as rádios elas brigavam por DJs porque a audiência da Aratu era estrondosa. Então, as outras rádios buscavam DJs. É por isso que surgiu, se eu não me engano, eu acho que é a Itapuã que entrou, certo? Depois veio a Transamérica, né? Inclusive, eu queria até convidar o DJ Augusto, porque tem um episódio que eu quero comentar com ele, que de tanto eu ser fã, ligando para a Rádio Transamérica, eu e mais dois colegas, inclusive o finado Celso Canário estava comigo na época, a gente foi na casa dele, né? A gente ganhou um dia com o DJ Augusto, sim, sim. né? Aí ele mostrou para a gente como é que ele fazia as mixagens, como é que ele selecionava as músicas, tinha cabelo na época, tinha cabelo na época. Enfim, eu estou te convidando, viu, Augusto, para você vir aqui para a gente resenhar esse episódio. Eu não sei se você vai lembrar, mas ficou marcante, porque eu ligava muito para a Rádio Transamérica. Enfim, na época as rádios começavam a brigar, porque viu que
o freestyle, a dance music, estava tomando corpo dentro da cidade. Estava crescendo, né? sim. Estava crescendo. E aí a busca dos DJs eram tremenda pelas rádios, né? Então você tinha o programa em uma rádio, o programa na outra rádio. Eram várias rádios naquela época. Exatamente, várias rádios. E aí o que acontece? Como você enxerga aquele tempo que você estava buscando essas informações do freestyle para hoje? Você acha que com o virar das décadas, você acha que o freestyle morreu? Você acha que o freestyle ficou só para aquele público da década de 70 e 80 até os anos 90? Você acha que está mais fácil para a galera de hoje aceitar o freestyle e curtir a nova tendência? Ou você acha que a nova tendência não tem espaço para o freestyle, para essas pessoas? Eu acho que aqui em Salvador, na minha opinião, o freestyle ele morreu, saiu de moda. Ficou restrito entre um grupo de gente que até hoje curte, certo? Mas esse problema aconteceu aqui devido à dificuldade naquela época da gente ter acesso aos discos importados, das melhores músicas, chegar até aqui. Então a coisa foi indo, aí terminou, entendeu? Acabando. E o público daqui, antigamente, gostava muito, tanto que as danceterias eram cheias. E eram todas as danceterias de diversos bairros, não é só do centro da cidade e Orla, não, que eu me refiro, várias danceterias. Que o pessoal gostava, entendeu? Bastante. Inclusive, eu tive o prazer de participar de algumas. E aí, com essa mudança também, nesse período de transição, essa mudança de gênero aqui em Salvador, entre os estilos, axé, depois veio o pagode, aí a coisa foi toda mudando. Mas se você observar, meu amigo Fabiano, o freestyle ele ainda é vivo em outros estados, né, do nosso país. Por exemplo, vou citar algum deles. Pernambuco, Recife, entendeu? Olinda, Petrolina, Maranhão. Maranhão, inclusive, um abraço, DJ Dino, forte abraço aí para você. Ele tem um programa com a gente, lá na rádio, na rádio web, na Balada Salvador, chamado Clássico dos Freestyle, né? E ele, inclusive, está tocando hoje. Então, ele é assíduo, produtor, DJ, e está sempre com a gente. E convidei ele também, mas como ele está no Maranhão, a gente vai ter que fazer via videoconferência, né? Mas a minha pergunta é, você acha que está mais fácil para o adepto do freestyle da década de 70 curtir hoje um novo som, ou a pessoa de hoje que curte trance, tech, curtir também um freestyle? Você acha que está mais fácil para qual dos dois lados? Olha, para ambos, eu acho meio complicado, que é a questão de estilo e tudo mais. É claro que aquela pessoa que curtiu o freestyle não vai curtir, entendeu? Um som alternativo hoje em dia, tipo um trance, um tech house, alguma coisa assim, não vai. E esse pessoal também é a mesma coisa. É mais aquela questão assim de conhecer, tá entendendo? Então o público do freestyle ficou lá atrás, né? E o Você público acha de que o hoje em dia público do do freestyle ficou dance limitado ao estilo, ficou limitado, na sua opinião? na minha opinião. Mas Só tem um aquilo ali house mesmo. garage também que a galera do freestyle curte. Tem um Curte sim, soulful que a galera curte também. curte sim, mas ficou limitado só entre as danceterias, que é uma coisa que hoje em dia não acontece mais aqui em Salvador. De vez em quando, né, os nossos amigos Heraldo, né, Luiz Pachá, que ainda faz danceteria, que tenta resgatar esse público, mas é um público hoje em dia que é pequeno, entendeu? E está restrito, só mesmo aquelas festas ali, que a galera marca uma data para fazer. Agora, eu digo para você, em relação ao público dance, entre trance, né, tech house, o dance comercial e o pop, o que é que acontece? Esse público já é grande por causa das novas tendências de hoje em dia. Sim, perfeito. Aí eu te pergunto, que aqui é só pergunta. Sim, Você conseguiu se adaptar a esse novo estilo? sim, sim.
porque eu sou DJ, entendeu? Tanto eu comecei naquela época em cima do freestyle, que é uma coisa que até hoje eu amo de coração e não tenho vergonha de dizer isso, mas eu tive que aderir, assimilar, absorver as novas tendências em termos de música. Isso se eu quisesse me permanecer como DJ no mercado. É a mesma questão das festas sociais, eu como DJ corporativo. Então, eu não posso chegar numa festa social e dizer, eu só vou tocar o material que eu gosto. Tanta música eu toco que eu não gosto. Entendi. Me dê 2 minutinhos que eu vou fazer um anúncio aqui rapidinho. Pode degustar. Galera, aqui, ó. O podcast é chique, tá? Água. Valeu. Não é vinho, não, tá? É suco. Suco, show de bola. Suco. Vamos Degusta nessa. aí. Galera, gostaria de fazer um convite a você. Se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, tá? E clique no gostei. Faça um comentário, porque nós temos um patrocinador chamado Groove Burger, tá? A Groove Burger, ela fica localizada no Cabula, logo ali após o Hospital Roberto Santos, né? Dentro de um conjunto residencial, certo? Ele está liberando um voucher de R$100 para ser consumido até sexta-feira. Mas para você ser sorteado, você precisa se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, clicar no gostei e lá no Instagram da Groove Burger, underline Groove Burger, vai lá, segue o pessoal, faz um comentário e aguarda o sorteio, beleza? Então vamos nessa. Meu amigo, vamos voltar agora ao que interessa, que é o nosso tema de hoje. Eventos. Como é que está o mercado de eventos hoje para o DJ? O mercado hoje em dia de eventos, ele está bastante, assim, diverso, entendeu? E existe hoje em dia DJ para vários tipos de estilo que ele queira tocar. Do house comercial, entendeu? O estilo mais alternativo, que seria um trance, um tech house, um tribal, entendeu? Aí depende muito da área que ele for tocar. Por exemplo, a gente que é da área aqui de eventos sociais, a gente toca muito o dance comercial, que eu chamo de dance pop, né? É o que toca hoje em dia das músicas de sucesso. A gente pega as versões ali, remix, né? As regravações, que eu chamo, e aí a gente executa na pista de dança. Entendi. Outra coisa, a gente sabe que a parte de eventos, ela é um caminho para vários DJs estar atuando e podendo estar recebendo pelo seu trabalho. Só que o seguinte, hoje, no meu ponto de vista, tem muito DJ na rua, tá? Muito DJ na praça, vamos dizer assim, na praça, na rua não, na praça. Tem DJ realmente que são profissionais e tem DJs que estão chegando agora. Na sua visão, atrapalha esses DJs que estão chegando agora para o DJ raiz, aquele que já vem de lá do vinil, aquele que já tem a essência da transição das músicas, para o DJ novo, que está chegando agora? Não, porque existe espaço para todo mundo. É como diz aquele velho ditado, o sol brilha para todos. Por mais que aquele DJ que está chegando agora, ele ainda não tenha aquela experiência suficiente na área da discotecagem, pista de dança, mas se ele for um cara dedicado e esforçado, ele vai adquirir ao longo do tempo. Ou seja, ele vai entrar em contato com a gente, né? Vai criar aquela amizade, aquela vivência, aquele vínculo, onde ele vai adquirir novas experiências para ele, uma coisa que ele não tinha. Então, para o cara chegar hoje em dia, né, e dizer que é DJ e querer fazer uma festa, não basta só ele comprar um equipamento top, colocar lá, né, no espaço evento e dizer que vai fazer uma festa. Ainda precisa-se de muita coisa para ele aprender. Não é à toa que existe, até hoje, as grandes escolas, principalmente em São Paulo. Aqui em Salvador, basicamente, as escolas para DJ tá surgindo agora, né? Mas nos anos 90, os nossos amigos Lúcio, Chiquinho, até mesmo Paulinho, outro dia recentemente, abriu até um curso para DJ.
Mas eu não sei se teve, né, aquela demanda toda, né? Entendi. Uma outra pergunta que eu queria fazer a você é o seguinte: dentro dos eventos sociais, então digamos que a gente tem casamentos, temos aniversários, 15 anos, batizados, almoço, enfim. Hoje, quanto se cobra para um evento desse? Tem diferença de preço? Casamento é X, batizado, 15 anos, é Y. Tem uma diferença de valor? Ou é um valor Único. dependendo da estrutura? Ó, Ou de convidados, né? existe valores diferenciados que cabe àquele tipo de evento ou qual tipo de evento que vai se fazer. Por exemplo, existe um casamento aí, uma festa pequena, há uma festa, entendeu, com vários convidados, entendeu, uma festa grande, por exemplo, lá no, na Pupileira, Um por exemplo. evento, um casamento com 100 convidados e um casamento com 300 convidados. Ou não implica o valor? A quantidade de horas vai ser a mesma. Não, implica o valor, sim. Implica porque o valor, ele é completamente diferenciado. Cada festa, ele tem o seu preço X, Tá. entendeu? Mas aí, digamos A que jornada de trabalho é praticamente a mesma, é isso em que eu estou tempo de dizendo. duração, a jornada de trabalho. Pronto, você tem a mesma jornada de trabalho para um Hum, casamento de 100 convidados e um casamento de 300 convidados. Isso, a mesma jornada, sim, Pronto, a jornada é a mesma, a mesma. mas o valor diferencia porque uma tem mais convidados que a outra? Diferencia por causa da estrutura de equipamentos, do que vai ser levado, que vai ser apresentado para esse cliente. É claro que uma estrutura de um evento grande não é igual à estrutura de um evento pequeno. E às vezes as empresas, para não se queimar nessa parte, preferem abrir uma outra empresa com outro nome para poder prestar esses eventos aí, entendeu? Digamos assim, para poder prestar esses trabalhos nos eventos pequenos, porque ela também está acostumada em fazer evento grande, então ela não quer ter o nome dela associada aos eventos pequenos. Isso aí acontece muito. Entendi. Então, o valor é diferenciado independente da jornada de trabalho. Exato. É mais a questão estrutural, Isso. não é isso? Beleza. Isso ocorre também independente, né? Seja aniversário, casamento, é o mesmo valor. Isso, exato. Tá. Você acha que hoje o valor cobrado a um evento está sendo justo? Porque tem DJ que cobra um valor bem irrisório, já tem outros DJs que cobram um valor exorbitante. Você alega isso a o DJ ser mais experiente, ou o equipamento do DJ que está cobrando mais tem mais valor, ou mesmo que o cara pequeno esteja com um equipamento de grande potência, mas ele quer aparecer no mercado e cobra um valor menor? Como é que você enxerga essa questão que eu chamo de prostituição, né? O cara cobrar mais barato, né, do que o outro. Não Pronto. existe uma linha onde, ó, galera, vamos nos unir, vamos cobrar X por esse valor, por esse evento. Evento de tantas pessoas é X, ou seja, tipo uma tabela Não onde existe isso. não existe. Não Ou existe. seja, não tem uma, digamos assim, uma irmandade, um coletivo, né, da galera Não fazer existe. Seria bom que existisse, entendeu? Porque aí a gente já deixava a coisa organizada, tá entendendo? Então, tal tipo de evento ali, pô, esse evento que eu vou fazer, eu já sei quanto é que eu vou cobrar. Não tem por que eu cobrar menos, né, do que o colega ali, que ele cobrou um pouquinho a mais, porque é a margem de valor, entendeu? É o piso, tá entendendo? Então, eu vejo acontecer muito aí fora essa questão de mercado. Eu vejo vários DJs se prostituindo em termos de preço. E não pode, porque isso aí é uma coisa que o cliente vai gostar muito. Isso aí favorece ao lado do cliente, mas desfavorece, desvaloriza o trabalho do profissional. Hoje em dia, tem DJs aí que cobram numa festa aí de R$ 500 a 800, 1.000, né? 2.000, 2.500, em termos de cachê, entendeu? Esses valores aí
não é com equipamento, porque se colocar equipamento, na minha visão, né, pelo meu haver, na história já se torna prejuízo. Porque existe uma coisa Sim. chamada despesa. Ó, você tem despesa com transporte, com ajudante, com combustível, pneu. Se o equipamento daquele ali queimar, tem a manutenção. Então, é uma série de coisas. Entendi. É como eu falei, né, eu vejo que a galera, para não perder o o evento, cobra um valor irrisório, né, Abaixo. muito abaixo. É É, por isso que a minha pergunta, ela toca justamente nessa parte da prostituição, né, isso. o cara se autopromover para Uhum. poder não deixar o outro que já tem experiência, né, assumir o evento. Isso. E outra coisa, e em relação ao cliente, né? O cliente, ele não passa a respeitar aquele profissional que cobrou mais barato. O cliente ele não vai querer valorizar. Ele vai querer valorizar na mente dele daquilo que é bom, aonde o profissional cobrou um valor X e ele vai entregar aquilo que ele prometeu. Eu não me refiro a valores assim orbitantes, né? Valores além da conta, não é isso, tá entendendo? Mas a gente precisa ter uma base de valor aonde, né, precisa ser conversado. E esses assuntos aí a gente vai trazer, né, quando a profissão DJ se regularizar. E a partir daí vai surgir os, né, sindicatos e tudo mais. O que está faltando? Você falou regularização da profissão do DJ. O que está faltando para regularizar? Meu amigo, veja só, antes, né, na época que nosso amigo, né, presidente, digamos assim, Hércules, ele inclusive estava até viajando, né, para os outros estados aí, Rio de Janeiro, São Paulo, para poder conversar com a galera, né, lá da comitiva, principalmente alguns deputados, né, sobre essa questão aí. Aí tinha um deputado que estava à frente. Só que o mandato desse deputado acabou eh concluindo o tempo dele de serviço. E aí, o que foi que aconteceu com a regularização? Ficou estacionada. Ou seja, o Senado pegou e engavetou, porque no momento não teve ninguém para poder, né, gerenciar isso, administrar essa parte. E nessa questão aí, eu vejo que precisa ser regulamentada. Sim, com Porque um, certeza. um exemplo que eu estava pensando hoje pela manhã, isso aconteceu com um amigo meu, né, DJ, até das antigas, dos anos 90, ele tocou muito Eurodance. Ele foi trabalhar numa boate aqui em Salvador, onde a boate gostou muito do trabalho dele, amou o trabalho dele. E aí quis contratar ele como funcionário CLT, né? Funcionário da casa. Só que ele é DJ e ele iria entrar como DJ, né? Ser contratado como DJ. Agora, na hora de assinar carteira, o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente assina a carteira dele? Como recepcionista? Auxiliar administrativo? Auxiliar administrativo? Auxiliar de serviços gerais? Administrador? Sabe o que aconteceu com ele? Ele me explicou essa parte. A carteira dele foi assinada como recepcionista. Imagine um cara que é DJ e a carteira dele foi assinada como recepcionista. Então, eu já vejo, a partir de agora, nesse momento, que já existe um problema por falta da regularização da profissão. Então, isso aí precisa ser observado, entendeu? Precisa ser abraçado e analisado pelo Ministério do Trabalho. Então, vamos lá. A gente falou da CLT, mas no contrato, você vai fazer um contrato com seu cliente para um evento. Como reza lá no seu contrato? Você está como um prestador de serviço como? Técnico de som? Lá no meu Está contrato, como DJ? Tem isso
no KNAI, né? Eu acho que é um KNAI, que é um código Isso. que regulariza lá a atividade O meu do contrato, serviço. isso, o meu contrato, ele é elaborado por mim mesmo. Tá, mas você vai mandar uma nota fiscal. Por exemplo, hoje nós temos MEI, Sim, certo? Você abriu um MEI. sim, Existe, eu estou perguntando porque eu não sei se tem. sim. Vou até procurar saber se tem. Existe algum código que você utiliza para emitir a nota fiscal, onde na descrição você coloca DJ, sonorização ou algo assim, por tal hora, X horas? Existe? Porque assim, eu tenho meu MEI e utilizo um KNAI, aonde diz lá, Não, desenvolvimento de eu software, entendo, parará, pererê, pererê. entendo. É um códigozinho de profissão Isso. ou de função. Existe esse código? Você que está aí, DJ, que está nos acompanhando, comenta aí se existe esse código, como é que você prepara esse contrato, ou se é um contrato verbal, ou tem um contrato com cláusulas, e se para você receber o pagamento, você emite alguma nota fiscal, e como é essa nota fiscal? Como é gerada essa nota fiscal? Comenta aí. Bom, Fabiano, eu vou explicar o que que acontece. Até o ano que eu criei o meu MEI, né, de 2010, não tinha. Mas de lá para cá, deve ter sofrido, né, uma mudança nessa questão aí, e o governo federal deve ter adicionado, porque hoje em dia eles encaram a profissão de DJ como prestador de serviço, mas não como CLT, como eu falei agora há pouco. Perfeito, Mas deve prestador de ter lá, serviço. mas antigamente não tinha, não. Antigamente tinha. Sabe, vamos supor, se eu quisesse emitir uma nota fiscal, eu tinha que colocar lá o código me apresentando, né, na nota fiscal como um locutor, ou técnico de som, ou técnico de luz, ou sonoplasta, né? Acho que tinha sonoplastia, entendeu? Mas não DJ, DJ, não existia. Eu queria saber para poder a gente tirar essa dúvida, né? É. Porque, Inclusive, até nessa questão aí, já gera um transtorno para você como profissional DJ e para o seu cliente. Poxa, como é que eu vou prestar essa nota fiscal aqui como DJ? Se eu eu acho, prestar como outra categoria qualquer, licença aqui, o meu cliente vai ficar, pô, você fez um trabalho para mim de DJ, de discotecagem, você está se apresentando aqui na nota como locutor? Não entendi. assim, também tem aquela questão, né? Que tem o evento corporativo, aí sim, porque gera uma empresa, Sim, vai ter que gerar uma nota para a empresa, porque querendo ou não, o dinheiro vai sair da empresa. Mas já um claro, evento social, que é questão de né? prestação de serviço. Pessoa física com pessoa física, eu creio que não, a não ser que o cliente seja chato e queira uma nota fiscal, Uhum, né? Para indicar que foi prestado um serviço. é, Mas eu acho que isso implica mais no corporativo. Mas mesmo assim, era bom a gente ter uma noção, né? A gente exato. saber como é que funciona. Justamente na questão de prestação de contas, né? Isso. E como é que o DJ entra nisso? Já que o MEI, ele também permite que você se aposente, e aí? É isso, a questão é essa. Então, eu vejo que todos esses trâmites aí precisa ser regularizado a profissão, justamente para poder eliminar todos esses problemas aí. Digamos, uma empresa quer me contratar hoje em dia, ou um hotel, né, como DJ para poder tocar na boate, e aí, como é que os caras vão assinar minha carteira? Exatamente. Nessa hora, o empresário, tirar da sabida, esperto, pode até se aproveitar. Pô, vou assinar a carteira de Gustavo aí como pedreiro, daqui do hotel. Pedreiro também já é demais, Gustavo. Pelo amor de Deus, aí fica difícil. Me dê um tempinho aí. Galera, vamos lá, vamos lá. Comenta, segue aí o canal, né? Se inscreve, segue, dá o joinha. Vai lá no Instagram, _Groove Burger, certo? Segue o pessoal, se inscreve lá faz um comentário em qualquer foto que tiver lá, tá? Que você vai estar concorrendo a um voucher de R$ 100 para consumir até sexta-feira. Ou seja, você vai chegar lá na hamburgueria que está localizada no conjunto Dom Jerônimo, Cabula 5, ali logo após o Hospital Roberto Santos, certo? Ali você vai encontrar entretenimento, vai encontrar sabor, alegria. Os atendentes tratam vocês, né? Ó, show de bola, fora os sabores. Você vai encontrar hambúrguer. Olha aí, ó. O nosso Aspira colocou aí no ar para vocês. Vocês vão encontrar sanduíches artesanais, melhor qualidade, milkshake, dadinho de tapioca, vai encontrar churros,
ou seja, repleto de sabores. Então, se inscreve lá no Instagram da Groove Burger, faz um comentário em qualquer uma das fotos, se inscreve no nosso canal, ativa o sino, comenta também, e você vai estar concorrendo a esse voucher no final desse programa, tá certo? Aproveita, faz pergunta também ao nosso Gustavo aqui, nosso DJ Gustavo, ou até comenta alguma das perguntas que foram feitas aqui com o nosso colega, tá certo? Um abraço aqui, ó, DJ Naldo, DJ Nelson, DJ Abelha, Luciano Feijão. Um abraço a essa galera toda que tá dando um salve aqui, Gustavo, para você, viu? Valeu, galera. Obrigado aí, abraço a todos. Vamos lá, vamos voltar aqui em nossas perguntas. Sim. Como a gente está trabalhando como evento, né? Nesse contrato que a gente faz, que você faz, no caso, ou outro DJ faz, quais são as cláusulas que não pode deixar de estar no contrato? Por exemplo, a alimentação do DJ é obrigado ter? Eu acho que não, na minha opinião. O Entendeu? DJ entra mudo e sai surdo. Ou seja, entra com fome e sai com fome. Não, porque eu vejo que isso aí vai mais do bom senso, né? Do contratante. Ele vê que você está ali exercendo uma jornada de 5, 6 horas no evento dele, eu acho que não tem necessidade, não. Entendeu? Eu Mas o que não pode deixar de constar no contrato? O que não pode são cláusulas equivalentes a algo que você possa tomar prejuízo, questão de energia elétrica, um convidado jogar cerveja no seu equipamento, você tomou prejuízo. Imagine, você tem uma controladora da ex-DJ, né, ou XDJ, como o pessoal chama, AZ, né, que para mim é a controladora daquela ali, é uma Ferrari. Aí vem uma convidada bêbada, né, eufórica, e aí, DJ Gustavo, aí vem me abraçar, e o copo de cerveja dela, ou de champanhe, ou prosecco, cai todo em cima da controladora. E agora? Aquilo ali é uma placa eletrônica conjugada, tudo em uma coisa só. Um curto ali já era, você perdeu o aparelho. E aí? Foi gerado prejuízo. Quem é que vai pagar isso? Nessas horas, o contratante sai de baixo, porque ele viu a gravidade do problema. Ele vai dizer, poxa... Pronto, você tocou no aí não tem nada a ver comigo, que não foi comigo, foi com a convidada tal por lá. E nesse caso, como é que fica? O contratante paga, o convidado que causou o prejuízo Aí, nesse caso, paga? aí a gente vai ter que ter uma conversa, chamar todo mundo aí, entendeu? Apresentar o prejuízo para ver como é que vai ficar. Mas tem que estar descrito lá no contrato. Primeiro vai valer o bom senso, né, das pessoas. Se não, então, você tem que tomar as medidas legais. No contrato, tem alguma regra aqui? Eu vou tocar X hora, cada hora adicional tem um valor de 10, 20, 30%? Não, eu também ou você não é incluso essa não incluo cláusula? isso, não, porque a gente já tem por baixo. No caso, você está falando por você ou geral? Você acha que geral, ou você está Não, falando... eu falo por mim, na minha opinião. Cada um escolhe a maneira que quer trabalhar, né? Se quiser cobrar por hora, pode cobrar, entendeu? Hora Por mim, eu ultrapassada. cobro geralmente pelo período, né? Pela jornada ali de 5, 6 horas no evento. Sendo que, se passar 1 hora a mais, eu dou de cortesia para o cliente, 1 hora a mais. Mas se o contrato estabeleceu, entendeu, que eu vou ter que encerrar o meu trabalho, né? Tal hora, eu vou ter que encerrar tal hora. Entendeu? Entendi. Outra coisa que também não sei se pode ter ou não no contrato é a questão do cliente chato, do convidado chato, tá pedindo música e você tem que colocar. Tem alguma regra que bloqueia isso ou não tem regra? Não, É não tem. permitido que o cara vá lá e coloca Vando aí? Não tem regra, não. Inclusive, até os eventos sociais que eu faço, eu até gosto que os convidados me peçam música, porque eu já fiz festas na minha vida belíssima, onde os próprios convidados também me ajudaram a fazer uma festa. Gustavo, coloca tal música, música tal. Aí, foi o que aconteceu naquela hora. Tanto o DJ quanto os convidados se tornou uma coisa só naquele ambiente.
gerou um único clima. Aí nisso aí, meu irmão, fui tocando, fui pensar que não, passou do horário e a festa ainda estava rolando. Por um lado é bom, mas por outro lado, eu acho ruim que tem vários outros amigos que são DJs que não admitem isso, né? Pessoas peçam música, mas eu não ligo para isso, não. Entendi. Eu toco de acordo com a banda. Já teve alguma situação, Gustavo, que você tá tocando, o convidado chegou e pediu uma música que você não ter, ou você tem dificuldade de buscar ou baixar, ou alguma coisa assim? Várias vezes, várias vezes. Porque o DJ, na minha opinião, ele tem que ter tudo, mas nem tudo. E ele não é obrigado a ter tudo. É por isso que eu sempre faço questão de conversar antes, bater um papo, né, com os donos da festa, para ver questão de repertório, né? Na hora ali, o convidado, se ele também tiver o bom senso, né? Poxa, não tenho essa música aqui agora, procurei aqui, não achei. Ele também entender e não criar problemas, entendeu? Porque o DJ, ele não é obrigado a ter tudo. Pelo menos com os contratantes, ele tem que ver a lista de música, né? A lista de repertório. Mas em relação aos convidados, é relativo, na minha opinião. Talvez ele tenha, talvez não tenha. Certo, beleza. Às vezes ocorre do contratante te pedir 150 músicas para um evento de 4 horas de relógio. Uma música tem na faixa de 3, 4 minutos. 3 minutos e meio, 4 minutos. E aí? O que é que eu faço? Primeiro, Você é obrigado a tocar todas? Você toca não. pelo menos uma parte? Ou você fatia ela e... Eu fatio e toco pelo menos as principais. Agora, se ele quiser que eu toque todas aquelas 150 músicas, ele vai ter que me passar esse repertório aí antecipadamente para eu ter tempo de baixar todas essas músicas, entendeu? Ou comprar Mas no site. mesmo que você tenha essas 150 músicas, você consegue tocar em 4 horas? Você Não, vai reduzir ela para 1 minuto, 1 minuto e eu acho meio, que 2 uma noite minutos? não dá para você tocar sem Se música. você tocar, se bem que, se você transformar a música em 1 minuto, né, dá o quê? 60 músicas por hora, É isso. né? E você tem 4 horas, então 6 vezes 4, 24, dá para você tocar 240 músicas a 1 minuto. Se for a 2 minutos, aí você já cai pela metade, Exato. 120 músicas. Se Uhum. for 3 minutos, você já vai reduzindo, entende? Então não tem como você tocar essas 150, 200 É como eu músicas. estou falando, pelo menos você vai fatiar e tocar as principais. Você não é obrigado a tocar tudo, né? A não ser que o cliente vire para você e diga: ó, não quero que você toque nada da sua linha de repertório. Quero que você só toque só minhas músicas. Aí já é outra coisa. Aí eu vou tocar só o repertório dele. E assim, Fabiano, nós que somos prestadores de serviço, principalmente na área de eventos sociais, a gente precisa atender aquela demanda. Se aquele evento ali requer aquele tipo de trabalho, a gente deve chegar e executar. Entendi. Para Sim, pelo menos o profissional se manter no mercado. Às vezes até é algo que já foge dos princípios dele, mas fazer o quê? É o trabalho. perfeito. Já passou algum perrengue de... A gente citou até um exemplo que a menina veio e derramou a cerveja. Tá, Aí é um dos perrengues. pronto. Aí, como resolver? Você leva sobressalente ou você ali acabou a festa? Olha, existem Se vários nunca perrengues. aconteceu com você, beleza. Você diz, ó, nunca aconteceu comigo. Graças a Deus, Mas se nunca aconteceu comigo. acontecesse, realmente eu teria que encerrar a festa, Eu porque vi, eu eu não vi, levo 2 equipamentos. eu vi esse problema acontecer numa danceteria uma vez, entendeu? Onde a, a, a festa, né, a dance ali, o movimento da danceteria estava acontecendo, e aí o convidado jogou cerveja em cima do mixer. Aconteceu o quê? A festa parou. A mesma coisa uma controladora. E a controladora acho que é pior ainda. Como eu falei, é uma placa eletrônica grande, conjugada com os botões e efeito, onde gerar um curto ali, você perdeu o aparelho. Pelo menos naquele momento, né?
Talvez você consiga até consertar depois. Agora, sobre os perrengues, existem vários perrengues, entendeu? Que a gente na vida passa. Um deles, sabe qual é? É Qual é? quando você tá ali, a gente tá ali, né? Num evento social, tocando, pá, beleza, fazendo a nossa pista, interagindo com o pessoal, todo mundo cantando, dançando. Aí chega a banda atrasada, em cima da hora, e aí quer passar o som, com você tocando. Aí você tá lá tocando, né? Fazendo o seu set, a sua hora. Aí tá os caras. Alô, alô, ei, ei, som, som, atenção, som. E aí, tá tudo certo aí? Quer dizer, em cima do seu trabalho, quer dizer, isso é uma falta de respeito em relação ao profissional. E outra coisa, os caras querem passar, entendeu? Os instrumentos, o som dos instrumentos, em cima do seu som, aí se torna uma coisa embolada que só. Eu acho isso aí horrível. Mas não deveria ter um tempo, ó, vou encerrar meu horário aqui, que a banda vai passar, Não tem. É tudo naquela hora ali, você precisa se ajeitar e se arrumar e para aí deixar você tudo teria que pronto. parar, então, para poder o pessoal e não dar continuidade. Não podia parar porque a festa estava acontecendo. O problema é que o pessoal da banda chegou atrasado. Então, um dos perrengues é Mas esse. chegou atrasado, mas você já estava invadindo o horário deles, não? Não, eu estava dentro do meu horário. Ah, Eles então, queriam se amigo. arrumar ainda, ligando os instrumentos, preparando, passando, para daqui a pouco começar a tocar. Ou seja, uma coisa que era para os caras ter chegado antes, mais cedo, já ter se arrumado, ficado pronto, não fizeram. Entendeu? Entendi. E teve um outro perrengue na minha vida, Fabiano, que esse aí eu nunca esqueço na minha vida. Pense aí, na hora da valsa, da noiva, os dois CDJ parar de funcionar no Museu de Arte Sacra. Pense aí. Só que o CDJ não estava com defeito, estava tudo ótimo, tudo lindo, maravilhoso, estava funcionando. Primeiro que eu fiz o início da recepção do casamento, né? Eu estava ali de boa, tocando ali os MPB, as bossa nova, né? Os lounge, os, os sucessos de jazz, né? A parte inicial. Aí, na hora, quando a recepcionista anunciou, DJ, Gustavo, é hora da valsa, tocar valsa agora. E aí, rapaz, a primeira música da valsa, para poder se tocar. Nenhum dos CDJ funcionava. Mas o problema não foi meus aparelhos, como eu falei. Sabe onde é que está o problema? No gerador. Onde uma empresa de iluminação daqui de Salvador contratou o gerador, e esse gerador não teve a capacidade suficiente de gerar a quantidade de De energia alimentar para poder os equipamentos. alimentar todos os refletores, todos os holofotes, tá entendendo? Equipamento de som E e como tudo mais. descobriu que foi o gerador? Como chegou a Essa essa conclusão, conclusão? no final, entendeu? Eu conversando com os amigos, trocando ideias, entendeu? E aí, o pessoal da técnica me falou, o problema foi o gerador, entendeu? Que era fraco em relação à capacidade, à potência de todas as lâmpadas que tinha. Ou seja, esse gerador não estava gerando alimentação suficiente para o meu CDJ, na quantidade de hertz, entendeu? Então, o que E o meu CDJ ligava, funcionava tudo direitinho, avançava as músicas, mas não dava o play. Aí eu fiquei pensando, pô, é possível? Se um CDJ apresentasse problema, tudo bem, mas pelo menos tinha o outro, os dois de uma vez parar. E a solução? Tá aí uma outra pergunta, né? O que foi que eu fiz para resolver isso? MacGyver. Eu tive que, de última hora, correr, puxar a energia da casa do Museu de Arte Sacra, ligar meu case com os meus dois CDJ e o mixer, para poder voltar à festa e se tocar a valsa da noiva. Uma coisa que já tinha acabado com a festa da noiva. A noiva chorou e tudo mais. A família veio para cima de mim, querendo me bater. Me dá porrada mesmo, Foi. literalmente. E não Foi. pagou. Hein? E não pagou. Eu não sei se pagou ou não pagou para os donos das Ah, empresas. porque você estava lá como só DJ, Eu né? estava lá como DJ, fui contratado como DJ. Porque essa E festa aí você de não cedeu o casamento, som, você já estava recebendo da empresa. isso, rolou basicamente uma parceria, onde uma empresa sublocou e contratou o serviço de outra. E a outra empresa aí contratou meu trabalho. Tá entendendo? E aí, por causa disso, que aconteceu esse problema. Aí o pessoal da família achou que eu estava sabotando o evento,
que eu queria acabar com o evento da noiva. E o problema não foi esse. Foi um problema técnico que houve na hora e ninguém imaginava sobre isso. Foi culpa da empresa de iluminação, da empresa de som, do DJ? Não. Uma coisa que aconteceu naquela hora ali, momentaneamente. Mas ninguém entende isso. É verdade, é verdade. Isso é um dos perrengues que passa. Esse aí foi o maior, esse aí eu nunca esqueço na minha vida, o maior de todos os perrengues. E nessa hora, sabe quem me defendeu? Que o pessoal veio em cima de mim para me bater. Quem me defendeu, por incrível que pareça, foram os garçons do buffet, juntou todos os garçons para poder me defender e o maître. Agora, por que eles vieram me defender? Porque o pessoal também já me conhecia de outras festas. Aí o pessoal disse: não, ninguém vai tocar no menino aí, não. O menino aí é nosso. Olha, tá vendo? Então, conhecimento vale a pena, né? É verdade, é verdade. Degusta aí, toma uma aguinha. Galera, passando aqui para fazer um convite a vocês. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações, faz comentário. Tô vendo aqui a galera. Um abraço aí, DJ Nelson, DJ Abelha, DJ Naldo. Muito obrigado por estar participando aí do nosso podcast, tá? Façam perguntas. Gustavo está aqui ansioso para responder as perguntas de vocês, certo? Aproveita, vai lá no Instagram da Groove Burger, seleciona uma foto qualquer que tiver lá, faz um comentário, porque aí você já vai estar participando do sorteio, tá? No final do podcast, eu vou estar sorteando um voucher de R$100 para você ir lá na Groove Burger e consumir esses R$100 de produtos da Groove Burger, tá certo? Então, Gustavo, uma aguinha, um tira-gosto. O pessoal está dizendo: Gustavo, você tem que se alimentar, você está fraco. Tô de boa. Vamos lá. Gustavo, a gente falou aqui sobre a parte de eventos. Você esclareceu algumas dúvidas realmente referente à parte de contrato. O que a gente ficou pendente na realidade foi saber como é gerada essa nota fiscal pelo DJ, né? A gente não teve nenhum DJ aqui que conseguiu responder essa pergunta. Eu acho importante ser discutida essa parte. Exatamente, né? Então, você, DJ de eventos, como é que funciona essa emissão de nota fiscal? Ou você não emite, é um recibo normal? Na nota fiscal consta lá que você está atuando como DJ. Como é que funciona? Explica aí para a gente e para os nossos telespectadores. Como você está acompanhando a tecnologia? Antigamente, a gente buscava vinil, né? Eu mesmo trabalhei muito com fita cassete. Eu sou dessa época. Trabalhei muito com fita cassete. Minha influência, na realidade, na área musical foi meu pai, porque meu pai, ele é militar da Marinha, então ele passava o tempo todo viajando. Então, quando ele chegava de viagem, então ele passava 6 meses viajando e chegava e passava um mês em casa, entendeu? Um mês em casa. Então, meu contato com meu pai era só quando ele chegava. Então, quando ele chegava, o que ficou na minha memória foi: ele chamava o primo dele, os dois sentavam na sala, botava uma dose de uísque cowboy e ouvia música. Então, eu ficava na sala brincando, porque eu gostava de estar do lado do meu pai. Claro. Mesmo que ele não estivesse me dando atenção, mas eu estava do lado dele ali, só por estar vendo ele ali, porque eu sabia que daqui a um mês ele iria viajar, eu só iria vê-lo novamente daqui a 6 meses. Você aproveitava o máximo a presença do máximo, mesmo que ele não estivesse me dando atenção, mas eu ficava brincando ali. Sim. Tá? E ouvindo música. Às vezes, quando eu saía, na minha cabeça, ficava tocando aquelas músicas que eu estava escutando. Então, a minha influência foi essa. Tanto é que na minha casa, eu tenho um acervo muito grande de disco de vinil importado. Importado, certo? Aparelhagem de som importada. Pioneer, Sansui, Akai. Então, todos esses ele trazia de viagem. Então, eu tenho todos eles em casa ainda, guardado. Certo? E foi minha influência, tá? Quando eu estava no Rio, morando no Rio, porque eu sou do Rio, antes de vir para cá, eu frequentava o baile funk lá no Olaria, né? Que ótimo. Eu frequentava muito o baile funk no Olaria. E eu vi que eu gostava de ser DJ, porque no Rio, como eu morava num condomínio de casas, né, da Marinha, a gente sempre fazia festas que a gente chamava de como é? Wi-Fi não, que o Wi-Fi é... Pô, esqueci o nome agora. A gente chamava tinha um nome que a gente dava
para essas festas, que era na garagem das casas, e eu era o DJ. Por que eu era o DJ? Porque eu pegava aqueles acervos de música que meu pai tinha e colocava para tocar Você nas tinha acesso festas. ao material. Eu tinha acesso ao Sim. material, então eu era o DJ. Então, dali em diante, eu me vi como DJ, Uhum. entendeu? Então, a minha influência foi o meu pai. E aí, ao chegar aqui em Salvador, né, a minha influência foi o Wilson, porque eu comecei a curtir as mixagens através da Rádio Aratu e através das mixagens de Wilson. Então, para mim, a minha influência foi o Wilson. Mas voltando ao nosso assunto, essa tendência de controladoras, tendências de músicas, né? A gente teve uma variação do freestyle para o Eurodance, para o pop, né? E aí vai. Uhum. Como hoje você, não vou falar todos os DJs, né? Porque aí eu gostaria que cada um respondesse no próprio chat. Sim. Como você se adaptou e hoje qual o estilo que você prefere tocar, que você se sente bem tocando? Ó, dos anos 90 para cá, foi a época que eu acompanhei, teve uma mudança bastante, relativamente grande em relação aos estilos, tá entendendo? Primeiro, naquela época, né, nos anos 80, tinha a questão do house, né, que a gente chama hoje em dia de flash house. Depois teve a questão do Eurodance, você falou nesse instante, agora há pouco, né? E esse Eurodance, ele teve influência de produtores americanos e produtores também europeus. Só que a gente usa, né, a questão da palavra Eurodance, né? Porque realmente a grande parte dessas músicas saiu da Europa, lá pro lado da Itália, por aí Tá, assim. mas como você hoje se enxerga nesse cenário? Você prefere tocar mais o que você se sente bem, tocando mais o freestyle ou as tendências atuais As tendências atuais, que faz parte, do né, seu trabalho? do Eurodance, que é o meu trabalho. Pronto. Porque o Eurodance, na verdade, tem uma pergunta interessante que eu vi outro dia os produtores comentando. Ele não ficou só nos anos 90, ele avançou para os anos 2000 também, entendeu? Até hoje, vamos supor, Alice DJ é um Eurodance, só que com a roupagem mais nova, com a batida mais nova, tá entendendo? Então o Eurodance não ficou só no passando aquela questão de Corona, W, Masterboy, Alexia, né? Entendi. Para essa galera. Tem uma pergunta aqui de Reinaldo. A gente já está com o tempo quase acabando aqui, rapidinho. Eu vou fazer essa pergunta, seja breve, e eu vou fazer mais uma e a gente encerra, tá? Sim. DJ Reinaldo pergunta: DJ Gustavo, um DJ consegue viver hoje em dia apenas de eventos? Pergunto porque com a nossa economia e custo de vida alto, está cada vez menos pessoas fazendo festas. Consegue, sim. Consegue. Basicamente, para o tipo de público que ele for exercer esse trabalho e o tipo de trabalho também. Vamos supor, se eu sou um DJ que presta bastante serviço para a gente da classe média alta de Salvador, a classe alta de Salvador, dá lindo para você viver disso. Inclusive daria até para você abrir uma empresa, entendeu? E só prestar serviço dessa galera. Mas se você tiver demanda, se você não tiver, infelizmente, meu amigo, você vai ter que, né, não só ter a sua profissão de DJ, mas também você vai ter que fazer outra coisa por fora. Perfeito. Para a gente encerrar, um bate e volta rapidinho de perguntas. Vamos lá. Em termos de equipamento, galera, vocês também podem responder aí, tá? No chat. Vinil ou digital? Questão de gosto, vinil. Controlador ou CDJ? CDJ, que ainda dá um pouco de emoção. Fone de ouvido ou retorno de caixa? Fone de ouvido. Cerato, Record Box e Virtual DJ. Qual dos três? Cerato. Pendrive ou notebook?
Pendrive. Em termos de música, flashback ou atual? Atual. House ou funk? House, lógico. Pagode ou pop? Pop. Tem a ver com o meu trabalho. Música para abrir pista ou fechar pista? Abrir pista. Pronto. Quanto à carreira, evento pequeno ou mega evento? Evento pequeno. Dá para se trabalhar bastante. Casamento ou balada? Eu gosto dos casamentos. Tocar para multidão ou evento intimista? Intimista é aquele limitado, aquela galera, aquele popozinho ali. Pequenas festas. Pronto. Vamos lá. Já aconteceu de pedirem uma música impossível de achar? Várias vezes. Várias vezes. Mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Coloca o acesso de internet na hora e acha a música. Qual música nunca falha na pista? Qual música nunca Nunca falha? falha na pista. É aquela que você coloca, a galera se levanta para dançar. Dentro do estilo dos flashback, eu acho que a Real Survivor. Já pensou em desistir da carreira? Não, nunca. Porque o que eu faço é algo assim por amor. Qual o evento mais emocionante que você já fez? Foi um casamento gigantesco lá no Órfão de São Joaquim, lá em São Joaquim, onde esse casamento foi praticamente uma festa de final de ano, e eu fui presenteado, né, com uma garrafa de vinho caríssimo, né? Isso aconteceu 2 vezes na minha vida. Foi lá no Órfão de São Joaquim e na Quinta Portuguesa, lá na Estrada do Cia, né? Perfeito. Gustavo, a gente já está chegando ao fim, né? Felizmente, 1 hora, rapidinho, passa rápido, você viu que Foi maravilhoso, show foi de bola. rápido, Uhum. né? Galera, é o seguinte, esse espaço que vocês estão vendo aqui, né? Eu ia até falar aqui, mas infelizmente meu celular descarregou, tá? É um espaço que aqui funciona vários podcasts, tá? Você pode entrar em contato. Você tem aí, Aspira, o contato de Rui para poder passar para o pessoal caso queira montar um podcast aqui? Se não tiver, não tem problema não. No próximo programa a gente passa. Não tem não. Só da Mítica, né? Mas aí é separado. Então, galera, no próximo programa eu vou passar o contato desse espaço. Como você pode ver, né? É um espaço reservado para podcast. Se você quiser montar o seu podcast, você vai entrar em contato com o Rui Salles, que eu vou passar na próxima semana, né, no próximo podcast, com o próximo convidado. E aí você entra em contato com ele e alinha tudo direitinho. O cenário, o equipamento, né? Tudo aqui é cedido por ele, tá certo? Gustavo, gostaria de agradecer você também, que participou. Aspira, tem como você sortear um nome aí qualquer da galera que participou para a gente dar esse voucher? Porque meu celular descarregou e eu não tenho como. Escolha um nome aí dentro desses que participaram aí. Aqui do YouTube? Do YouTube. Escolha um nome aí. Aqui caiu Naldo Alves. Naldo Alves. Naldo Alves. Naldo, você ganhou esse voucher, mas não tem como mandar esse sanduíche para você no Rio de Janeiro, cara. Não tem como mandar para você. Infelizmente, eu vou ter que sortear outro. Naldo é nosso amigo, companheiro, Sorteia outro aí para mim, por coligado favor. da Studio Beat. DJ Abelha. DJ Abelha, pronto, DJ Esse aí Abelha. é o cara. Você vai ter que comparecer lá na Groove Burger no horário da noite, certo? Para consumir esse voucher de R$100, tá? Pô, massa, maravilha. Muito bom, viu? E aí, galera, também divulga aí a Groove Burger, que é o nosso patrocinador aqui, né, do nosso podcast. Fica localizado ali dentro do condomínio Conjunto Dom Jerônimo de Sá Cavalcante, o Cabula 5, que fica logo após o Hospital Roberto Santos, né? Essa hamburgueria é uma das melhores de Salvador, tá? Atendimento de qualidade, lá você vai encontrar sabor, vai encontrar bom atendimento, ou seja, só coisa top. Gustavo, por favor, gostaria de agradecer a você e, por favor, fale aí seus contatos, quem quiser contratar você, como é que faz?
redes sociais. Gente, eu gostaria de agradecer a todos aí pela presença de todos aqui hoje no programa, no podcast, certo? E para aquelas pessoas que quiserem falar comigo, meu telefone é 719-9906-1031, né? E o 71987325950. Isso aí é da minha empresa, né? Onde eu atendo os meus clientes e aí forneço material de primeira qualidade. Perfeito. Galera, muito obrigado. Próxima quarta tem um convidado especial. Então não perca o podcast Na Pista com o DJ, todas as quartas, das 20h30 às 21h30, certo? Pode falar, Gustavo. Fabiano, eu gostaria de dar um conselho aqui de irmão de coração e mandar um recado para os DJs das antigas. Todos sem exceção, literalmente. Todos os DJs das antigas. Eu digo o seguinte para os meus amigos. Gente, vamos deixar da indiferença de um outro colega de lado, o orgulho em excesso, a falta de humildade, né? O ego. Porque eu vejo que isso aí atrapalha nossos trabalhos, nosso serviço. Então, a gente precisa, meus amigos, focar naquilo que é importante, para que lá na frente a gente, né, obtenha o melhor resultado. Temos que abraçar os DJs novos, né, ensinar, tirar as dúvidas, né, da galera que está chegando. E aos DJs novos também eu dou um conselho, que hoje em dia, quem quer entrar nesse mercado é emocionante, mas exige muito dedicação, experiência e estratégia de mercado. Então, se você seguir aí esses trâmites, você vai indo, chega uma hora que a coisa dá certo para você. Mas tenha paciência. Beleza. Gustavo, obrigado. Eu que Obrigado agradeço, a Fabiano, todos pelo e convite. até o próximo programa. Forte Até abraço, mais, fiquem galera. com Deus.